Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Grendene, empresa que faz tempo que a gente não via no canal, né? Porque estávamos esperando alguma coisa interessante, mas vamos ver se a empresa acordou, se os resultados estão melhores, em que pé que tá. Antes da gente passar aqui para o release do resultado de agora que acabou de sair, eu queria mostrar outro resultado da Grendene para vocês, tá? Esse aqui. Resultado da Grendene no ano de 2017, 5 anos atrás. Por quê? Porque esse foi o último resultado bom. Esse foi o último ano bom da Grendene mesmo. Aqui no Fundamentei dá pra gente ter uma ideia. Cadê? Com os balanços anuais, que ela vinha, né? Sempre um resultado crescente, era uma empresa resiliente e tudo mais. Aí em 2018, no primeiro trimestre, ela teve um resultado bem ruim. No primeiro tri de 2018, o lucro caiu pela metade. Não, nem tanto assim. Mas ele teve uma queda forte. No segundo tri, aí sim, né, ele despencou. E dali em diante, tá? A Grendene não se recuperou até hoje. Teve uns trimestres melhores, outros piores. Isso aqui acho que foi não recorrente do PIS/COFINS, né? Então, enfim, hoje a gente está com o mesmo lucro da empresa desde 2018, tá? É por isso que eu já falei várias vezes dela. No começo do canal tinha mais vídeo porque era mais recente esse processo de piora da Grendene, mas, assim, obviamente a empresa ficou muito para trás. O que eu queria mostrar em 2017, sem falar aqui, né, de margem, né, de crescimento, cadê o EBITDA crescendo, como é que era a margem dela? Uns 50 bruto, 25 EBIT, mais ou menos. Lembrem desses números. Mas esse gráfico aqui é muito legal, tá? O que é isso aqui? Isso aqui era a meta, vai? A projeção da Grendene era uma meta, literalmente. Tá escrito, inclusive, que eles tinham de resultados. Então, a Grendene, ela tinha um guide, assim, de longo prazo de crescer ali entre 8% a 12% ao ano de receita, né? Vinha ali uma alavancagemzinha, então o lucro líquido era um pouco mais, de 12 a 15%. E ela vinha entregando muito bem, né? Que bateu no limite inferior da meta em 2017, mas, né, aqui um pouquinho abaixo. Mas, ok, né? Essas metas são uma referência, não é um negócio absoluto. Então, a Grendene até 2017 era uma empresa redonda, né, resiliente, que crescia aos poucos, mas, né, de uma forma constante, tinha um resultado bom, margens boas. Era uma empresa interessante para ser sócio. Só que depois dessa confusão toda, tá, que a gente nem soube direito o que aconteceu, porque a empresa nem se deu ao trabalho de esclarecer o acionista em detalhes, né, o que aconteceu que piorou, né, pelo menos não nos resultados que eu acompanhei, tá? Hoje, né, a empresa não saiu do lugar. Você vai dizer assim, a empresa ficou ruim, o prejuízo vai quebrar? Não, mas ela, só numa empresa não sair do lugar durante anos, né, a gente já está falando de 5 anos, né, você já está perdendo espaço, já está perdendo tempo. Né? Lembra das aulas que eu fiz, né, que a gente está fazendo ainda na série lá de como acumular patrimônio em ações? A gente quer empresas que vão crescer, que vão inovar, que vão, enfim, subir de patamar ao longo do tempo. Quando você pega uma empresa que não está, você está desperdiçando, né, todo o seu tempo, você está desperdiçando energia, né, até o seu emocional de ficar acompanhando ela. Enfim, vamos ver a Grendene de hoje, né, que vocês já dei o spoiler, né, ainda está muito aquém daquela Grendene de antigamente. Você começa vendo pelos destaques, ó, guarde isso aqui também. Né, o que ela destacou no release. Sempre o comecinho é um termômetro do resultado. Né, se a empresa está falando de lucro, de geração de caixa, ou receita de exportação, receita bruta por par, né, são coisas muito específicas para ela estar destacando aqui. Por quê? Porque o resto veio ruim, tá? Isso aqui, ela pegou tudo, né, as principais chamadas e botou as únicas que deram positivo, ela lançou aqui na página, o resto veio bem ruim. Então a receita caiu, o que subiu foi só a parte de exportação, tá? Porque no Brasil caiu muito, a gente já vai ver. Lucro caiu, isso que ele foi salvo pelo resultado financeiro, que a gente já vai olhar. Então, não foi nada bom o resultado dela, tá? Receita, a gente já viu uma queda, principalmente, né, no mercado interno, porque como ele é a maior parte, né, 2/3, pouco mais de 2/3 de participação, não adianta a exportação crescer 15, né, e aqui cair 10, que o resultado é uma queda, certo?
Então, a receita caiu, né? Receita líquida, bruta, o CPV seguiu aumentando, ou seja, na pressão dos custos já na margem bruta, então o lucro bruto cai forte e as despesas operacionais também aumentaram, tá? 12%, 13%, mesmo com o top line caindo, que levou um impacto bem forte no EBIT, que é o principal indicador da empresa, tá? Então, um trimestre muito ruim operacional da Grendene, a gente já vai ver mais detalhes, mas basicamente é o contrário do que a gente quer ver numa empresa, né? Cai top line, sobe custo bruto, né? O lucro bruto consequentemente despenca, despesa operacional segue crescendo, resultado operacional, né, vai lá na lona, tá? O lucro líquido ele foi salvo pelo resultado financeiro, já que a empresa tem um caixa grande, ainda é grande, né, teve um aumento nas taxas de juros, teve um resultado de renda variável, que depois eu falo mais também, então salvou um pouco, tá? O lucro líquido caiu pouca coisa, mas o resultado operacional dela veio bem ruim. Vamos começar a ver mais detalhes, então. O volume, lembra o que eles colocaram lá no destaque? Volume de exportação? Aqui, ó, né? Receita, né? Mas que veio do volume de pares exportados. Isso porque foi o único indicador positivo, o resto veio ruim. Ué, cadê? É isso. Por quê? O volume exportado, de fato, cresceu 18%, só que no mercado interno caiu 30%. Então foi muito ruim o resultado no mercado interno. E, claro, puxou o volume total da empresa, né, bastante para baixo, 20% para baixo. Ela conseguiu segurar bem a receita até, né? Porque como a receita caiu só 2 e o volume 20, né? Teve um aumento na receita por par, que é o que eles estão colocando aqui. Você vê que a receita também eles não destacaram tanto, né? Isso pode ser efeito mix. Eles falaram que é, né? Efeito mix, reajuste, mas não deram mais detalhes. A gente não tem como saber se é um mix de calçados mais alto, né, que ela está vendendo, se ela repassou preço, né? A Grendene não dá muitos detalhes, né, o que dificulta a nossa análise. Outra coisa, isso aqui foi bem o que aconteceu naquele primeiro trimestre de 2018 que eu falei para vocês, que veio um resultado ruim do nada, né? Veio um despenco, na verdade teve uma diferença, o que caiu muito foi a exportação naquela época, e aqui foi o mercado interno, né? Teve essa diferença, mas teve uma despencada no volume com aumento de ticket médio, então dá a impressão que a Grendene, né, vende diferentes volumes, e ela deve vender muito de um calçado muito barato que nesses momentos aí de crise ela não consegue vender e aí derruba, né, o resultado dela. Enfim, perdição nas margens, né, não precisa nem falar, na casa de 2 dígitos aí nas margens operacionais. A líquida ficou mais ou menos flat porque o financeiro salvou, né? Então, nada bons os números, aí eles vão falar do contexto. Eu vou destacar uns pontos aqui no meio que são importantes. Ambiente desafiador, no mercado externo uma melhora, ok. Né, receita caiu. Aquilo que eu falei, né? A receita bruta por par cresceu, decorrência de melhor mix de produtos, reajuste nos preços, bom desempenho da Melissa. Só que a gente não sabe o quanto veio de cada um deles, né? Isso seria importante. A gente saber, né, o que puxou. Eu chutaria que é essa questão do mix mesmo, que é tipo isso. Eles vendem tudo quanto é tipo de calçado. A Melissa é a melhor parte da Grendene disparado, né? Tem uma marca reconhecida, tem maior valor agregado, deve ter uma margem boa. É um ticket médio com certeza bem mais alto que esse, tá? Mas pelo visto a Grendene, o grosso da Grendene é um mix de produto bem barato, tá? E de vez em quando ela não consegue vender, por isso que tem esses efeitos. Meu chute, tá? Porque a empresa não detalhou de onde veio e desde que eu acompanho ela nunca detalhou, desde que começou a dar ruim, de onde veio o impacto, tá? Enrolou e nunca falou nada, pelo menos os resultados que eu acompanhei. Então, queda no volume é fruto de conjunção e não sei o que lá, que a gente vê, né? Desde 2019, aquilo que eu tava falando, volume de pares não vai a lugar nenhum. Você tem um aumento da receita, né? Tipo um repasse de inflação, mais ou menos. Enfim, aqui eles deram um indicador de sellout, dizendo que em março está melhorando um pouco os resultados. Mas esperamos, né? Porque esse resultado foi bem ruim dela. Né? Então, tá falando isso aqui, os canais, em termos de segmento, a Melissa tá com forte desempenho. Esse é um ponto. Durante muito tempo, o pessoal falava assim, não, Grendene, isso, aquilo, tem a Melissa. De fato, ela tem a Melissa. De fato, a Melissa destoa positivamente.
Só que, assim, a gente não sabe o quanto ela representa, e pelo visto é bem pouco, porque a Melissa, pelo que eles estão colocando aqui, tá voando, né? Tá crescendo bastante, tal, melhorando, e os números gerais da companhia caindo. Então, pelo visto, ela não é relevante nas receitas, né? De novo, a Grendene não detalha muito os resultados, então fica difícil a gente analisar em mais detalhes, né? Então, o que ela tem de bom, pelo visto, não pesa muito para o resultado da empresa. O exterior veio um pouco melhor, a receita cresceu, ampliamos o número de países, tal. CPV, esse é um outro problema, que é problema de outras empresas também, tá? Aumento nos custos geral, e aqui a gente consegue ver, ó, que vende a matéria-prima, subiu, custo de mão de obra subiu, isso aqui, né, tem a ver talvez com a queda na diluição, né, como diminuiu o número de pares, acaba os gastos fixos, que deu alguma coisa de gasto fixo, OGF, né? E mão de obra, né, proporcionalmente aumentam por par, mas a matéria-prima também pesou, né? Ou seja, tá difícil. Se não bastasse, ela não tá conseguindo vender bem, porque assim, você tem as empresas que estão com os custos pressionados, tipo Ambev, M Dias também tem problema de venda. Mas enfim, o problema da Grendene é pior, tem pressão nos custos e ela não vende bem, parecido com a M Dias também, né? E aí o impacto é muito grande. Então o custo de produtos pesou muito para a empresa. O resultado ter sido ruim, lucro bruto caiu aí 18%, 16,9%. Tá. Digital, não sei o que lá, é aqui. A empresa vai destacar vai tentar, né, destacar uma vantagem dela e vai entregar uma fraqueza, né, que ela fala do e-commerce, estão investindo bastante, começamos a colher os frutos, lojas online, não sei o que, Black Friday, blá blá, legal. Aí no final ela fecha, né, a participação do e-commerce nas vendas totais da empresa 3%, 3,7%. Quem acompanha as outras empresas aqui de varejo, de outros produtos no Brasil, no exterior, sabe que isso aqui é muito pouquinho, né? 3% faz nem cócegas. Então, enfim, a Grendene ficou muito para trás no negócio, né? A gente não sabe detalhes, porque a empresa não detalha tanto, mas dá a impressão que ela tem a Melissa, que é um produto legal e tal, agora licenciou a Azaleia, mas que o grosso, o volume de calçados dela é bem simples, ticket baixo, sofre muito nas crises, e não é um produto que tem muito destaque, né? Você vê que no e-commerce eles conseguem vender muito pouco. Deve ser mais esses produtos premium mesmo, né? Então, ela está bem atrás de outras empresas que a gente viu no período, que se reinventaram, que evoluíram, que botaram o e-commerce para frente. Você vê mesmo a Renner. O e-commerce não era forte, né? Porque tem um argumento que, mas a Grendene é uma fabricante, ela fabrica os calçados. Mas ela vende direto também. E promover a marca é importante mesmo para quem fabrica, tá? O exemplo que eu ia dar na Renner é que a Renner também o e-commerce não casa bem com ela, já que o forte da Renner sempre foi a operação do varejo físico. Mas ela se virou, foi atrás, reinventou, investiu e tá com números bem melhores. Não tá aquelas coisas, mas tá muito melhor. Então a Grendene ficou muito para trás. Tanto é que ela tá sofrendo tanto, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, a comparação óbvia que é a Arezzo indo super bem, a própria Vulcabras tá indo melhor, porque impressionante, a Azaleia saiu da Vulcabras, foi para a Grendene, o resultado da Grendene continua ruim e a Vulcabras melhorou muito, até quando veio a Mizuno e tal, né? Então ainda tem que aguardar um pouco, mas já melhorou. Grendene nada. Enfim, EBIT caiu 57%, né, de 106 milhões para 46 milhões, não recorrente 100 mil, pouquinho, margem despencou, a gente já viu, porque cresceu o custo de produto, caiu receita, cresceu o custo de produto, cresceu despesa administrativa. E o que salvou é aqui, né? Alta de juros, principalmente, puxou o resultado financeiro, apesar de ter vindo um resultado alto de renda variável, né? Eu não gosto disso aqui. Pra mim é uma bomba, né? Tem tudo para dar errado esse investimento em renda variável, né? E um dia, com certeza, vai, né? Aí vamos ver o que vai acontecer com a empresa. Enfim, no final das contas, o lucro ficou flat, né? Então, eles esperam melhoria. Eu achei triste essa frase. Geralmente, anos eleitorais, tanto os governos injetam recursos na economia para estimular e blá blá blá, né? Enfim, os caras, diante desse cenário, mantemos nossa visão otimista, ou seja, né? Então, esperando o governo injetar dinheiro na economia para melhorar. Isso, para mim, resume, né, a situação da Grenene.
uma empresa passiva totalmente, que não está batalhando para melhorar e está só tomando, né? Basicamente. A Melissa, que é aquilo que eu falei, que parece que é o oásis dentro da Grendene, e os números são bons mesmo, mas pelo visto ela representa muito pouco do resultado. Tá? Tem uma operação internacional, até agora também nada de resultados, transformação digital. Sim, tá certo, né? Eu acabei de falar que ela não tá fazendo nada, né? Ela tá pelo menos correndo atrás, só que muito pouco ainda, né? Ficou muito para trás mesmo das outras empresas. Coleções, sandálias, collabs, o Manual do Mundo fazendo vídeo na fábrica, enfim. Continuando aqui, acho que a gente falou os principais destaques, né? A receita caiu menos que o volume, né? Por algum motivo, então o ticket médio, né? Proporcionalmente aumentou. Eu chutaria que é um impacto mix, mas né, não temos esse detalhe. Né? Com a diferença que as exportações foram bem esse trimestre. Quando deu ruim lá em 2018 foi o contrário, tá? No mercado interno foi feio, né? Caiu 30% de volume, foi bem, bem ruim, né? Mesmo comportamento aqui também. Que mais? Receita de exportação, volume de pares, a gente já viu tudo isso. Receita bruta por par no mercado externo meio flat, mas tá bom. Aqui em dólar, né? Aumentou um pouquinho. Esse parágrafo também é ruim para a Grendene. Né? Eles têm um dado lá de uma associação de calçados, provavelmente, né? Ministério de... Enfim, exterior, sei lá. Né? Que tem dados de exportação. Então, a exportação brasileira de calçado, né? Ano contra ano, subiu 65% em dólar, 27% em volume e 30% em preço médio. Vamos ver? Comparativamente, a Grendene cresceu 19% em receita, muito, muito menos, né? 18% do volume, um pouco menos, e 2% no preço médio, ou seja, né, a Grendene está exportando um monte de calçado barato, né, a grosso modo, mas o que é importante, né, pior que o mercado. Tá? Então, mesmo que tá bom, que são as exportações, ela tá performando pior que o mercado, né, isso não é nada bom. Então, a participação da Grendene nas exportações caiu, né, era 25%, caiu para 23%. Eu lembro que isso aqui tem sido recorrentemente ruim da Grendene, tá? Claro, não tô acompanhando todo o trimestre o resultado dela, como eu falei, mas os que eu me lembro vieram assim ruins todos, tá? Ou seja, o negócio tá feio para ela também. Acho que no de 2017 não tinha isso, salvo engano. É legal a gente comparar, né, como é que ficou. Acho que ela começou a mostrar depois da crise, vamos ver. Não, tinha sim. Olha só, em 2017 a participação da Grendene permanece relevante, ficando em 35% e mantendo a liderança. A diferença, hein? 2017, 35% da liderança durante 15 anos consecutivos. Hoje, 23%, né? Nenhuma palavra sobre liderança. Então, tá aí. Não sou eu que tô falando que a Grendene tá mal esses anos, né? A própria empresa tá entregando. Lembra das margens de 2017? Era o quê? 50 bruta, 25 EBIT, mais ou menos? Mais ou menos. A gente chegou a quanto? Tá lá em cima as margens. Tinha os destaques, né? Antes aqui do texto. Margem bruta 37, caiu de 50 e poucos. E EBIT era 25, caiu para 8, né? Então, um terço da margem operacional que ela tinha. Bem, bem ruim mesmo. Tá, então a gente parou aqui, né? Tipo aqui. Nesse texto aqui, enfim. Receita a gente já viu que ficou flat, o CPV a gente já viu que aumentou. Até o gráfico que tem antes é mais detalhado que esse aqui. Um aumento tanto de matéria-prima como de custo fixo, né? Então não tá fácil para eles. Isso prejudicou o lucro bruto. Aqui eles estão comentando sobre resina, né? Que é um custo de matéria-prima, mas né, tem outros custos pressionando também. Não foi só isso, margem bruta caiu bem. Né? Caiu margem bruta, caiu lucro bruto e despesas com vendas subindo. Por que eu estou destacando isso aqui? Quando veio aquela crise lá, 2018, eu lembro claramente que ela cortou despesa, acho que de marketing principalmente. E eu fiz o comentário,
No momento de crise, é positivo a empresa cortar a despesa para se segurar. Só que esse tipo de despesa aqui, nenhuma empresa consegue segurar por muito tempo. Por quê? Senão ela tá, né, te dando um tiro no pé. Ela começa a atrofiar, ela precisa de publicidade, propaganda, ou mesmo de vendas, né, de comissão e tal. Então ela precisa estar constantemente, né, promovendo o negócio dela, senão ela vai ladeira abaixo, tá? E o que a Grendene está tendo que fazer agora, no momento ruim, aumentar os custos, provavelmente porque esse patamar está muito baixo. Veio de uma redução que ela fez no passado, tá? Me lembro mais ou menos isso de cabeça. De qualquer forma, pressão grande no operacional porque está caindo o lucro bruto e aumentando todas as despesas. Marketing, com vendas. Ah, mas tem digital commerce, tudo bem. Agora está correndo atrás, né? Está muito atrasada no processo e correndo atrás, tendo que gastar ainda sem ter resultado. Despesa geral administrativa também subiu bastante, subiu 20%, velho, bastante ano contra ano. E essa aqui não tem desculpa não para subir tanto assim, né? Despesa com pessoal, serviço de terceiros, né? Sempre genérico as explicações. E, enfim, né? Pesando bastante na margem. Então, nada bom isso aqui. Resultado, EBIT bem fraco. A gente já viu, caiu 57%. Não recorrente é irrelevante. As margens lá que eu estava procurando bem abaixo do que já foram, né? No gráfico aqui fica fácil de ver, bem ruim. E o que segurou o resultado foi o financeiro, mas, né, em parte porque aumentou a taxa de juros, ok? O caixa dela até diminuiu, a gente já mostra isso, mas, né, a renda que entra como renda variável, eu não gosto muito disso aqui, né? Acho que a chance de dar errado é grande, tá? Mas, enfim, tá lá, segurou o resultado desse trimestre. Tô comprando a empresa de trade. Quanto foi o EBIT dela? Vamos ver. EBIT recorrente. 46 milhões. Então, olha só. A Grendene teve 46 milhões de resultado operacional, né? O melhor métrica aqui. E 51 milhões, cadê? De receita com derivativos, né? Desculpa, instrumento financeiro de renda variável. Renda variável, né? Investimento em ações. Uma coisa não tá certa aí, né? A fabricante de calçado é empresa de investimento. Chama bastante atenção isso aqui mesmo. E um dia vai dar errado, tá? Escreve aí o que eu tô falando. Enfim, lucro líquido ficou mais ou menos, né, no mesmo lugar. Investimentos ela nunca foi de investir muito. Quanto a isso, não é uma preocupação. Mas, por outro lado, é ruim também, né? Porque a empresa não tá saindo do lugar. A geração de caixa no primeiro trimestre ela é forte. Eu expliquei isso na live que eu falei da reconciliação de lucro líquido para o FCO aí essa semana, tá? Dá uma olhada lá. Eu expliquei exatamente isso usando o exemplo da Grendene. Por isso que entrou bastante caixa aqui e por isso que o caixa dela aumentou, tá? Acho que tem um gráfico aqui. O que acontece? A Grendene vende muito aqui no quarto trimestre a prazo e ela acaba recebendo no primeiro tri do ano seguinte. Então, no quarto tri, o caixa despenca, porque, né, vendeu a prazo, ela gastou para produzir e ainda não recebeu. E aí, quando ela recebe, dá uma aliviada. Então, isso aqui é um escorregar o calendário, né, que o pessoal chama. Escorregar para frente. Então, assim, pode parecer, o caixa dela aumentou aí 200 milhões e tal, mas é ruim, tá? O caixa da Grendene tá secando aos poucos. Tudo bem, ainda é muito grande, 1,7 bi é bastante. Mas já foi mais de 2 bi, mais que isso aqui. E como a empresa está com resultado meia boca, está distribuindo tudo em dividendo, né? Ainda com um pouquinho de investimento, tá secando o caixa dela, né? Devagar vai diminuindo. Tá, aqui teve aquele efeito que eu falei, mas você vê que esse valor é bem abaixo. É quantos? 250, 300, quantos? 400, né? 400 milhões abaixo do ano passado, que já é uns 20%, abaixo do último trimestre que não tem impacto, né, de contas a receber. Então, se ela continua pagando dividendo aí com resultado fraco, esse caixa aí como vai minguar, tá? Enfim, tá aqui exatamente os dividendos, eles botaram complementar, adicional para continuar pagando, né, para sustentar a sardinhada. Enfim, antes de fechar, deixa eu mostrar a última coisa que vocês que adoram incentivo fiscal, aqui é o ITR do resultado dela, o seguinte, tá? O resultado da Grendene teria sido, tá, de 135, antes dos impostos, 135, teria sido, não é? Foi
135 milhões antes dos impostos. Se ela pagasse uma alíquota normal, os 34%, né, que todo mundo paga, ela pagaria 45 milhões de imposto, tá? Só que, né, com todos os incentivos fiscais que ela tem, enfim, estadual, não sei o que, reintegra, tem, claro, né, juros sobre capital próprio e tal, né? O que aconteceu? Ela ficou com a base de imposto negativa, tá? Negativa. Então, ela tem uma alíquota efetiva negativada. Ou seja, o valor que ela deveria pagar de imposto, ela tem mais que isso de incentivo fiscal, tá? Mais que 30% de incentivo fiscal, né? Não daria para somar aqui, mas mais ou menos uns 40% do resultado dela de incentivo fiscal só para ir para vocês, que eu sei que vocês adoram isso aí. É isso, acho que não tem mais nada, né? Eventos societários, mercado de capital, tá aí. Então, assim, né? De novo, nada de interessante. Né? Empresa até que foi atrás lá da Zalé. Cadê a Zalé? Não tá aqui a marca, mas foi, né? Tá aqui, a Zalé. Foi atrás das Zalé, tem time da movimentação ali de e-commerce no exterior, mas dá para ver que é tudo muito pequeno, muito fraco ainda, não representa, né, bem o resultado, aí, não acumula o resultado da empresa. Enquanto isso, ela segue tendo esses lapsos, esses períodos que ela vende muito mal e tem uma queda no volume e compromete o resultado. Então é isso, nada mudou, né? Grendene desde 2018 e não é uma empresa interessante para ser sócio, não gerou valor para o acionista de lá para cá. Infelizmente, né, tem muita gente que fica apegado, não sei se é um misto de ficar apegado na empresa, ou de não entender sobre ela, ou de, sei lá, ficar, eu não sei qual que é o ponto, mas são pontos a serem corrigidos, porque você não pode achar que investimento nesse tipo de empresa vai te trazer sucesso no longo prazo. Ela não ficou ruim a ponto de dar prejuízo, queimar dinheiro, mas você vai ficar lá anos, já passaram 5 anos, vai ficar quanto? Mais 5, mais 10? Enquanto isso, teve um monte de empresa que inovou, que cresceu, que se tornou muito melhor, enquanto a Grendene está lá sobrevivendo, né? Já faz 5 anos que ficou clara essa piora da empresa, tá? Não foi um caso que às vezes é difícil de você ver, vai piorando aos poucos. Não, isso aqui ficou claro logo de cara. E, enfim, tá aí. Infelizmente, ainda muita gente apegada. Sei que muita gente não gosta, mas é o que eu tenho para falar aqui da empresa. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Outra coisa, antes de fechar. Você não precisa ficar com medo. Mas eu saio da Grendene e depois ela se recupera e eu perdi. Não, a gente tá aqui olhando, né? Se um dia ela voltar a ter bons resultados, se ela resolver esses problemas, voltar aquelas margens, voltar a ganhar share, né? Se mexer, mostrar alguma coisa de negócio, não tem problema, a gente volta a investir nela. Sem compromisso, não é pessoal. Nem a hora que fica ruim, você não pode estar apegado. E se ela voltar a ficar boa, voltou a ficar boa, tá? Então, né, infelizmente, esse é um ponto que eu acho que vocês têm muito a melhorar ainda. Certo, pessoal? Então é isso aí. Então, é o vídeo da Grendene. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!